Resuma-nos assim um bocadinho o que é a Cabo Verde do Manuel Pina. Olha, eu sempre digo isto, já percorri o mundo, não é? Encontrei vários países em outros países, mas nunca encontrei Cabo Verde em sítio algum. Cabo Verde é único. São 10 ilhas, uma ilha não povoada, 9 povoados, e vivemos um problema de insolidariedade. Tudo deve ser multiplicado por 9. Temos que ter 9 aeroportos, 9 portos, 9 Exato. hospitais, é tudo multiplicado por 9, não é? E isso dificulta um pouco o processo de desenvolvimento. As ilhas, cada um tem a sua especificidade, mas com muita atratividade. Todas as ilhas têm potencial. Eu diria que o processo de desenvolvimento das ilhas deve sempre assentar no seu potencial. Cada ilha deve evidenciar o seu potencial e promover o seu desenvolvimento a partir deste potencial. E é isto, por isso a Ilha do Sal, da Boa Vista, tem a vocação turística, devido às praias que tem, aí desenvolve-se o turismo das praias, mas as outras ilhas pode-se desenvolver o turismo cultural, como por exemplo em Santiago, Cidade Velha, que é o sítio patrimônio, que é classificado patrimônio mundial, mas também o ecoturismo, a Ilha do Fogo com o seu vulcão, toda a economia que se pode fazer à volta do vulcão do Fogo, tem o vinho como sendo o seu expoente também da exploração agrícola, mas também os outros pontos do território têm e questões ligadas ao turismo ecológico de muita importância. Daí que eu diria que Cabo Verde continua a ser um país pobre, comparando com os outros países, porque não temos muitos recursos mineiros, não temos petróleo, não temos diamante, não temos ouro, não temos recursos minérios, praticamente não temos nenhum minério, mas o nosso clima é importante. Quando faz frio na Europa, Cabo Verde tem uma temperatura amena. A nossa água do mar é sempre quente. É o nosso património, é a nossa riqueza, o nosso sol. Portanto, é o nosso património, digamos assim. Daí que Cabo Verde é um país com muitas oportunidades que pronto, está em franco processo de desenvolvimento. Comparando com os outros países da África, estamos mesmo avançados, mas muito menos avançados que os países já do norte. E o Cabo Verdeano, é assim, a noção que nós temos é que o Cabo Verdeano é um povo tendencialmente alegre. Sim, É é verdade? muita morabeza. Cabo Verde, existe muita morabeza em Cabo Verde. É um povo acolhedor, um, respeitador, digamos assim, humilde, um, e tem muito trabalhador também. O povo cabo-verdiano é um povo muito trabalhador e resiliente também. Temos sempre a esperança de que algo venha. Até para fazer a cultura portanto, das chuvas, não é? A chuva chove, começa a cair, não é? Há sempre aquela esperança, vamos fazer a sementeira com a esperança de que vem a chuva seguinte e não vem. E todos os anos estamos lá a fazer a mesma coisa. Ou seja, é a persistência, a resiliência. Isso marca o povo cabo-verdiano. Exatamente. Agora é assim, o doutor foi presidente de um município, como é que a política surgiu na sua vida? Como é que foi parar e o que é que o moveu para entrar na política? Olha, eu comecei na política Essa muito paixão cedo. pelo povo, essa vontade de servir o seu povo? Não, eu diria quase uma revolta. Eu diria por revolta. De revolta por quê? Eu era ainda estudante no liceu e havia dois blocos. Um bloco dos melhores filhos da terra, não é? Dos políticos, dos grandes gestores, dos homens do Estado. Os filhos tinham um bloco. E todo o resto, os agricultores, os pedreiros, produtores de gado, pescadores, era um outro bloco no liceu. Havia essa divisão, digamos assim, nítida na altura. Isto depois da independência, não é? Havia essa divisão.
digamos assim, notável no ensino. O que é que aconteceu? Dado momento, todo o bloco do povo, digamos assim, foi chamado para prestar serviço militar. Do outro bloco, portanto, das pessoas, filhos dos doutores, dos engenheiros, dos médicos, dos gestores, diretores, nenhum deles foram chamados para prestar o serviço militar. E isso causou-nos uma revolta. Por que é que nós somos chamados para interromper os estudos e ir prestar o serviço militar obrigatório e filho dos outros não? Por que isso? Começou a... E essa escolha era feita só porque sim, não havia nenhuma regra, nenhuma lei, não havia nada. Não havia nenhuma lei, mas pronto, não poderia ser uma mera coincidência, não é? Claro. Só que havia um outro pormenor. Na altura não havia muito espaço nos liceus para estudar, ou seja, os liceus estavam totalmente lotados. Aí teria que haver critérios para impedir as pessoas para estudar. Aí alguém tinha dito que uma pessoa iluminada de poder, que se um filho de um agricultor for estudar, quem vai continuar a trabalhar a terra? O mesmo para um filho de um pescador. E essa ideia de tentar limitar o filho de um pescador, de um agricultor para estudar, contrariou um pensamento de Amílcar Cabral, que eu tinha conhecimento. O Cabral tinha dito que todos devem estudar, mesmo estando a trabalhar a terra. E estando a trabalhar a terra, ninguém vai lhe confundir a cabeça porque você conhece, estudou. E essa ideia mexeu muito com o meu sentimento. Daí que, pronto, a partir desta data comecei a desafiar o poder. E lembro-me do meu primeiro discurso público, ainda era jovem, em pleno Partido Único, vivemos um Partido Único após a independência, não é? E no final do discurso veio um jornalista e disse: olha, o senhor não vai ter que negar nada, está tudo gravado, o senhor não pode negar nada do que disseste na sua comunicação. Aquilo era uma revolta, estávamos numa revolta contra o governo que ia, mais uma vez, tirar toda a água da Ribeira Grande. Juntamos todos os agricultores numa revolta e eu estava na cabeça a liderar aquele movimento. E fiz o meu primeiro discurso e tive essa ameaça, digamos assim, do jornalista, porque, pronto, vigorava o sistema de Partido Único, ninguém podia falar mal do sistema e nós falamos, na altura, muito mal do sistema.